Nesse pequeno vídeo, nós vamos falar sobre o funcionamento do antigo casarão da Dona Irene e do José Tito, que existia na Praça de Conceição dos Ouros. Mostraremos a planta baixa do casarão e as elevações, né, da fachada da frente e posterior. E alguns outros desenhos que eu fiz do casarão no ano de 1976, quando eu estudava arquitetura. O casarão foi construído por Lúcio da Mota Paz, por volta do ano de 1860. Né? Notemos que o Império no Brasil vai até 1889 e a escravatura vai até o ano de 1888. Era uma construção feita de taipa, né? Taipa de pilão. Tem um outro vídeo que eu falo sobre as taipas de Conceição dos Ouros, né? Que explica como é que é o sistema. A base era feita de pedras, né? Até a altura dos porões. As telhas eram telhas coloniais, né? Conhecidas como telhas de coxa. Falavam que eram feitas por escravos batendo barro na coxa. E os vidros das janelas eram para fora. E o casarão era construído como de praxe, né, sobre o alinhamento da rua, né, e possuía um grande terreno nos fundos, que até a direção do rio Sapucaí-Mirim e na direção das sedes das fazendas da família Mota Paz. Para chegar à recepção vindo da rua, era preciso passar por uma soleira e depois por uma escada de alguns degraus, já dentro do corpo da casa, para então estar no nível da casa. Qualquer visitante que chegasse ao casarão, a partir da rua, dirigia-se à recepção, bem na frente da casa, né, onde subia uma pequena escada e ali onde eram feitos os primeiros contatos do visitante com o dono da casa. No caso de comerciantes, as compras e trocas eram feitas na própria recepção, sendo possível observar a transação, né, do dono da casa, da recepção para o escritório. Se a visita era feita por gente que eles chamavam gente de boa aparência, como viajantes portugueses e franceses, ou barões, né, outros do mesmo nível, eles eram convidados a passar para a sala. Interessante notar que os viajantes não tinham contato algum com os moradores da casa, e a planta permitia isso, a não ser que o dono da casa quisesse esse contato. Me disse a Dona Irene que durante muito tempo o escritório, essa área que eu chamei de escritório, foi usado como aposento do padre da paróquia local, João Dias de Quadros Aranha. A parte social da residência. O visitante bem apessoado era convidado à sala de mobília, decorada com móveis portugueses e estofados de palhinha. O quarto contíguo era ocupado pelo visitante em caso de permanência mais demorada, usado como dormitório. Eram considerados dois tipos de visitantes, basicamente, né? Aqueles que apenas solicitavam um pouso e, por conseguinte, não teriam contato com os outros familiares da casa, né? Contato com a área familiar, e aqueles que ficariam mais tempo e fariam suas refeições com a família. Esse último era conduzido da recepção para a sala de almoço. O quarto, assinalado aí com ponto de interrogação, provavelmente tinha uso optativo para visita e família, conforme a ocasião. A área de uso exclusivo da família. Só em casos especiais, festas e comemorações religiosas, a sala era aberta para pessoas que não fossem da família. Segundo a moradora, né, a Dona Irene Tito Vieira, nessa sala foi realizada a primeira missa em Conceição dos Ouros. As alcovas são as salas, os quartos que não têm janelas nem ventilação. Elas eram utilizadas como depósito de comidas frias que deveriam ser servidas à refeição. Todo o material chamado de mesa
talheres, toalhas, porcelanas, ficava trancado nas alcovas, esperando uma ocasião para ser usado. Os muito empregados, né, os escravos, não tinham acesso aos quitutes guardados nas alcovas. Só a dona da casa tinha as chaves das alcovas. E esse isolamento que criou uma aura de mistério em torno das alcovas. Mesmo na época em que a dona Irene vivia ali só com o Zé Tito, né, e a Iracema, as alcovas permaneciam, por tradição, sempre fechadas. Poucas vezes ela me mostrou as alcovas, o que tinha guardado lá internamente. A área de serviços. Apesar de ocupar uma parte considerável da casa, era dividida em 3 partes. Atualmente, ou seja, na época que eu fiz esse estudo, nos anos 70, né, a cozinha era menor, mas a despensa permanecia sem alterações. Quando da sua construção, a cozinha era maior em profundidade. Nesse caso, aparecia uma divisão de madeira trançada, uma treliça, que separava uma parte como se fosse uma copa. A dona da casa tinha uma cadeira na copa, isso foi o que me disse a dona Irene, né? Donde era possível observar o andamento das escravas na cozinha. Diz a lenda, né, uma lenda do casarão, que uma negra que se chamava Felicidade teria sido esfaqueada na parte da cozinha que foi diminuída, por isso ela teria sido diminuída. A despensa teve sempre a mesma função de guardar alimentos. O pátio do casarão funcionava como área de serviços, estrebaria, tanques, serviços de pilão, alojamento de escravos, junto com os porões. Como não havia banheiro na casa, no século XIX não existia banheiro em casa, o pátio recebia mais essa função, possivelmente mais ao fundo, onde começa o declive do terreno. O casarão dos Tito Vieira, né, na Praça de Conceição dos Ouros, né, que foi demolido, né, por questões políticas, ele é bem conhecido, né, e aquele estilo, né, colonial, muito grande, as portas imensas, super altas, mas bem rústico, né? Tudo assim de madeira, né? E as janelas, né, com os seus vidros, muitos vidros, os vidros já na época da anterior demolição, ele já estava até um pouco escorridos assim pela ação do tempo, né, dos séculos. E o sistema construtivo assim super interessante, as vigas de madeira, né, dentro do que era a tradição, né, fechaduras assim interessantes, aquelas tramelas de madeira que se usava muito, né, antigamente. E a planta do casarão, ela segue um padrão, né? Nós notamos outras plantas assim, muito parecidas no livro de Quadro da Arquitetura no Brasil, do Nestor Goulart Reis Filho, né? E uma planta do casarão do Barão de Vassouras, por exemplo, muito parecida com essa planta de casarão. Então, esse padrão de planta, ela representa os usos sociais do período. E como Conceição dos Ouros e todo o sul de Minas tinha um contato muito grande com o Rio de Janeiro, né, com o Império, esse padrão de planta, de construção, né, urbana, como as casas urbanas, elas eram bem típicas, né? Os barões, na época, eles costumavam ter a casa da fazenda e ter casa na cidade também. E essas casas urbanas, esses casarões urbanos, eles têm esse funcionamento bem interessante e bem característico, né? Com uma área de recepção, né? Que eu chamei de recepção mesmo, de chegada já dentro do corpo da casa, né? Só que fechada. A gente vê essa chegada na típica casa bandeirista, né? Mas como uma chegada aberta, uma área interna aberta no corpo da casa, onde chegavam as pessoas, amarravam os cavalos, né? E aqui não, ela já é fechada, né? Essa casa já é da segunda metade do século XIX. E dentro do declive do terreno, na parte posterior, né, existiam os porões,
né? E nesses porões, já com as paredes de pedra, com vigas de madeira, ajudando na sustentação, nós encontramos ali materiais, argolas de prender animais, né? As pessoas que chegavam, os viajantes, né? A cavalo, com suas mulas, muitas vezes eles chegavam no pátio, né? E no pátio ali eram amarrados os animais numa área de serviços, né? E existia uma escada de madeira super bonita que dava acesso ao pátio. Ou seja, do pátio você chegava, deixava o cavalo e subia essa escada de acesso se fosse pessoa da casa, né? Se era um viajante de fora, apesar de deixar os cavalos na parte posterior da casa, ele tinha que voltar para a rua, né, ali onde é a praça hoje, e adentrar a casa por essa área da recepção, né, que ficava colado no alinhamento da rua, subindo uma pequena escada, conforme foi dito aí nessa análise de funcionamento da planta. Depois, com o tempo, essa planta sofreu algumas modificações, mas pequenas, né? Lá no fundo, onde é a cozinha, foi feito um banheirinho, né, que mandou ser feito pelo meu avô, o doutor Araújo, para a dona Irene e o Zé Tito, porque até uma época, talvez anos 50, a casa não tinha banheiro. E também foi feito junto à sala um alpendre, né, que depois foi fechada o acesso à residência pelo centro, né, pela recepção pela avenida, e foi feito um alpendre junto da sala, aonde passou a ser a entrada principal. Porque essa sala acabou servindo também de escola, de cartório, ela teve outras funções também de serviços dentro da cidade, né, de usos no correr desse tempo em que o casarão existiu.